Como falar em nome do Grupo Parlamentar do PSD e começar por dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado com enorme preocupação aquilo que nós consideramos que tem vindo a ser o desinvestimento e a deterioração das condições da PSP, quer materiais, quer humanas. Temos feito esse acompanhamento, temos colocado algumas questões, quer escritas, quer em audições regimentais, sempre que é possível, e portanto esta audição e esta vossa presença é muito importante para nós, porque também nos permite perceber qual é que tem sido, em termos de concertação social, o envolvimento e as vossas posições e as vossas reivindicações junto do Governo da República. Algumas das questões que nós temos vindo a colocar foram abordadas por vós agora nesta audição, nomeadamente a questão da pré-apresentação, questão esta com a qual nós confrontamos o Sr. Ministro ainda recentemente, quando esteve cá na Assembleia da República. Gostaríamos também de perceber de uma questão muito importante que referia em relação ao plano de vacinação e à reunião que teve, qual foi a explicação que foi dada para o facto de ainda só terem sido vacinados 50% dos agentes da PSP. Gostaríamos de perceber realmente qual é que é a explicação que o Governo dá para essa circunstância, e também um assunto que agora está neste momento em curso, ou esperamos nós que esteja em curso, tem a ver com a questão da revisão dos suplementos remuneratórios. Queríamos perceber se já tiveram alguma reunião com o Governo sobre esta matéria, qual é que é a vossa expectativa, nomeadamente em relação a duas reivindicações bastante antigas. A primeira, o subsídio de risco, e a outra, o subsídio de insularidade, a atribuir aos agentes da PSP que desenvolvam funções nas duas regiões autónomas. Ainda em relação à questão de subsídios, e também foi aqui colocada essa questão, e recebemos também críticas em relação a essa situação, tem a ver com o subsídio de risco do Covid. Nós temos aqui tido o feedback da parte dos sindicatos da PSP, gostaríamos também de ouvir a vossa opinião, para a circunstância da portaria que o Governo regulamentou sobre esta matéria, ter ido aquém daquela que foi a deliberação do Parlamento e não estar a abranger e a ter o alcance que era expectável no número de efetivos, e portanto gostaríamos de perceber se também corroboram esta crítica em relação a esta portaria e se já têm também algum feedback da parte do Governo em relação à questão do subsídio de risco. Também temos aqui algumas questões para colocar em relação a outra questão bastante importante e que também nós temos acompanhado com enorme preocupação, tem a ver com a questão do reforço do número de efetivos. Por várias vezes questionamos, quer nesta legislatura, quer na anterior, o Sr. Ministro da Administração Interna para esta necessidade, tendo o Sr. Ministro da Administração Interna, quer na legislatura anterior, quer ainda na última audição que esteve cá na Assembleia da República, dito que a prioridade do reforço do número de efetivos foi, em primeiro lugar, em Lisboa e, em segundo lugar, na região autónoma dos Açores. E, portanto, isto preocupa-nos porque nós temos também a consciência, e queríamos ouvir a vossa opinião sobre isso, que outras zonas do país e também a região autónoma da Madeira têm uma carência e precisam de reforçar o seu número de efetivos com alguma urgência, e era importante perceber destes cursos, neste momento que estão a ter lugar, da formação de novos agentes, para onde é que serão as prioridades do reforço dos efetivos a nível do país. Ainda em relação a questões que estão pendentes e que nós temos vindo também a acompanhar. Também temos aqui o feedback negativo em relação à questão do pagamento do suplemento de patrulha. Queríamos perceber se o vosso feedback também corresponde ao nosso, no sentido de haver críticas, porque os profissionais não recebem os suplementos remuneratórios pela razão do seu serviço. E, portanto, há aqui bastantes críticas em relação à forma como está a ser pago o suplemento de patrulha, até tendo vindo a ser entendido que o fracionamento deste suplemento vai contra a lei e é manifestamente ilegal. Em relação também aos polícias em comissão de serviço nas polícias municipais do Porto e de Lisboa. Também temos aqui um feedback também negativo em relação a esta situação, a pedir também a intervenção do Parlamento na resolução desta situação, para além da questão
da situação dos chefes no último índice remuneratório, que também tem sido uma questão que tem sido colocada por parte dos sindicatos, exigindo aqui melhorias. Em relação às questões materiais, foram aqui dadas por vós alguns exemplos concretos. Nós também temos aproveitado para fazer um elenco por todo o país de várias situações de esquadras que estão a precisar de obras. Posso também falar naquelas que conheço bem, que tenho acompanhado desde a anterior legislatura na região autónoma da Madeira, como é o caso, por exemplo, da Esquadra do Porto Santo, da Esquadra da Ponta de Sol, da Esquadra da Calheta, para não falar também da Esquadra de Santa Cruz, que também está a aguardar há muito tempo por novas instalações, e obviamente que nós temos feito tudo o que está ao nosso alcance para reivindicar por parte do Governo melhores condições, e também vamos naturalmente seguir com atenção o novo plano de infraestruturas para perceber o que é que foi priorizado e o que foi efetivamente concluído do plano anterior para o novo plano, tendo, por exemplo, por referência a questão das esquadras da Madeira. Nós chegamos à conclusão é que do anterior quadro para o novo ainda não há nenhuma obra no terreno. Nós estamos ainda neste momento em fase ou de análise de projetos de arquitetura ou de análise de projetos de execução, e portanto ainda estamos muito longe de ver as obras no terreno, e portanto é um assunto também que pedíamos que voltassem outra vez também a falar e eventualmente a dar outros exemplos que têm conhecimento certamente sobre esta situação. Outra questão que também achamos bastante importante e que vocês referiram na vossa intervenção, e que gostaríamos também que agora, com mais tempo, pudessem nos facultar mais elementos, tem a ver com aquela atuação ou falta de atuação da Inspeção-Geral da Administração Interna. Gostaríamos, se possível, que nos pudessem fazer chegar mais elementos sobre essa situação, que obviamente poderemos fazer também o nosso trabalho de fiscalização da atividade do Governo, colocando questões sobre esta questão da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas para isso precisávamos também de mais elementos. Também, só para terminar, dizer que temos também aqui um levantamento da questão da compensação pela incapacidade de trabalho, que temos aqui que essa referência, esse levantamento, que fruto dos acidentes de serviço, os agentes da PSP, a quem for determinada incapacidade inferior a 30%, com direito à indemnização, estão a ter dificuldades para ver consagrados os seus direitos, e que é necessário fazer uma alteração legislativa para que na prática se acautele este direito e esta compensação de incapacidade no segmento dos acidentes de serviço. Estou aqui também a tentar ver nos meus apontamentos, mas penso que, tendo em conta que as preocupações que foram manifestadas por vós e tendo em conta aquele levantamento que o grupo parlamentar do PSD tem vindo a fazer, daqueles pontos que têm que ser melhorados, eram estas perguntas que tínhamos para vos colocar. Obviamente que, se acharem que há algum aspecto que não conste desta listagem e que queiram também compartilhar com este grupo de trabalho, agradecia que o fizessem, até porque, como referi no início, nós estamos cá para isso, para ouvir as vossas preocupações e para tentar arranjar soluções, ou para pressionar o Governo a que atue no âmbito da sua competência. E mais uma vez obrigada.